Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Na verdade, boa madrugada. Eu dei uma sumida dos estudos por conta que eu estou no final de semestre da universidade. Mas, para honra e glória do Senhor, eu vou compartilhar hoje com vocês mais um dia do meu estudo do plano cronológico. Eu já estou finalizando o livro de Provérbios e hoje eu vou falar a respeito de Provérbios, capítulo 24, versículo 16 até o 18, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozijes o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos olhos e desvie dele a sua ira. Eu achei muito interessante esse final do Provérbios. Final não, já é quase finalzinho do Provérbios 24, que esse acaba aqui no 34, versículo. Porque justamente nós devemos entender que nós vamos ter dias difíceis, vamos ter dias de quedas, em que nós vamos olhar e vamos dizer assim, eu não vou conseguir vencer esse pecado, essa situação, e eu vou parar, vou desistir, vou jogar tudo pro ar. Mas aí nós somos justos perante o Senhor. Nós somos justos porque todos os dias, por mais que a gente caia, nós nos reerguemos, pedimos o perdão verdadeiro, mas o perdão não é só chorar, não é só dizer naquele momento de emoção, Senhor, eu mudei, e continuar nos mesmos atos. É de fato nós pedimos perdão ao Senhor, aquele perdão mesmo de rasgar o coração e não as vestes, como diz lá em Joel 2,13, rasgai os vossos coração e não as vossas vestes, para que de fato o Senhor tenha misericórdia. Então aqui diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então qual é a diferença entre o justo e o ímpio? O justo, quando ele tem a convicção que ele caiu, mas ele se arrepende verdadeiramente e ele permite que o Senhor faça a mudança de caráter, o Senhor tem misericórdia e perdoa ele. Então, o 7 no hebraico, ele é uma questão de completude, o número 7 é a perfeição. Então, justamente, por mais que venhamos cair em alguma situação, em algum pecado, nós devemos verdadeiramente nos arrepender e não recusar o perdão do Senhor, não recusar o perdão de Deus, porque o pior pecado, além da blasfema contra o Espírito Santo, é negarmos o perdão de Deus, do nosso Senhor Jesus. Então nós devemos ter a plenitude, a certeza que aquele pecado que possivelmente está nos vencendo, um dia nós vamos vencer ele pela misericórdia de Jesus, porque o Senhor ele nos dá força. Com todos os dias nós fazemos renúncia de algo, deixamos. E se a gente for olhar para a nossa vida, desde a época em que nós não éramos de fato ainda convertidos e atualmente, nós percebemos que o Senhor ele nos tirou de grande lamaçal de lama, de pecados que aos nossos olhos era impossível sairmos de lá. E quando olhamos agora na frente, nós entendemos, Senhor, olha só a mudança, o plano que o Senhor fez na minha vida. Eu consegui sair daquele lugar de tormento, de angústia, de lamaçal, que eu pensei que eu nunca fosse sair. Já o ímpio, não. O ímpio, quando ele cai, ele acha que ele não tem mais valor para Deus, que ele não tem mais direito de se reerguer. É quando ele surta, ele se afasta, ele não quer orar, ele não quer mais buscar a presença de Deus, e aí ele vai fazer as coisas do mundo. E aí é muito pior, porque o Senhor, ele espera, né? Ele espera o nosso perdão, de fato, ele espera a nossa mudança de caráter, de atitude. E aqui diz: quando cair o teu irmão, não te alegres o teu coração quando ele tropeçar. Isso aqui é muito sério, irmãos, porque às vezes nós devemos ter esse muito cuidado. Às vezes queremos pagar na mesma moeda que as pessoas nos fazem a maldade. E não, nós devemos perdoar e entregar ao Senhor, porque Ele que fará a justiça. E quando nós nos depararmos com pessoas que nos fez mal em uma situação ruim, nós não devemos nos alegrar e dizer, olha aí, bem feito, tá vendo só o que ela fez comigo, ela tem que pagar esse pior. Não, nós estamos nos igualando. Nós devemos ter misericórdia do Senhor e orar por essa vida para que o Senhor trabalhe, o Senhor liberte, o Senhor transforme. Então, eu já vivi situações de eu ver pessoas
que fizeram muita maldade para outras aí. E eu ficava me questionando antes, eu dizia, Senhor, como é que essa pessoa faz isso com fulano? Meu pai, a pessoa não pesa na mente dela, ela consegue dormir sabendo que ela fez esse mal. E passou o tempo, eu vi essa mesma pessoa que fez o mal numa situação que só Jesus, num princípio de depressão, sozinha. E aí eu olhei, mas eu não olhei com olhar de julgar, de juiz, sabe? Eu olhei com um olhar mesmo de tristeza. Eu senti uma tristeza tão grande no meu coração, eu disse, oh meu Deus, mesmo essa pessoa foi tão mal, mas eu não consigo ter raiva, sabe? Eu fiquei mal por ver a pessoa mal. Então eu acredito que o amor de Deus é isso. É quando a gente entrega para Ele fazer a justiça e não nós. E aqui, para que vendo o Senhor seja isso, mal os seus olhos dividirem só a Ele. Então nós devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado. Como é que nós agimos quando alguém nos faz mal, quando alguém nos calúnia, quando alguém nos decepciona, nos persegue, levanta falso testemunho. Como vai ser nosso comportamento? Se nós vamos desejar pagar o mal pelo mal, pela raiz, vamos querer, na verdade, vamos querer nos vingar, vamos querer lançar o mal, não. Vamos perdoar, vamos confiar no Senhor, porque Ele fará justiça. Mas principalmente a nossa oração que seja para que os nossos inimigos venham se converter a Cristo. E ao invés deles nos odiarem e odiarem a Deus, ele venha amar a Deus e nos amar. Porque para amar nosso inimigo, tem que primeiramente amar a Deus. E é isso, meus irmãos. Para mim é uma honra poder aprender mais da palavra de Deus e colocar para mim, para o meu dia a dia. Porque se a palavra do Senhor não falar comigo, do que adianta eu explanar ela? Então, primeiramente, a palavra ela tem que falar comigo, para eu poder repassar. E que o Senhor possa abençoar poderosamente a nossa semana. E é isso. Beijo.